Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, advogada tributarista, estou aqui para te conduzir neste 15º episódio, onde eu vou explicar a você, caro ouvinte desse podcast, tudo o que você precisa saber sobre os tributos incidentes na cesta básica e como eles afetam a sua vida financeira e econômica. Vem comigo! Você sabia que no final do ano passado o governo federal anunciou que pretendia acabar totalmente com a isenção de tributos que incidem sobre produtos da cesta básica na primeira etapa da reforma tributária? Pois é. Isso ele estava pretendendo quando mencionou que iria enviar o seu projeto de reforma tributária ao Congresso. Todavia, eu preciso te esclarecer aqui que esse projeto nunca chegou a ser enviado e estamos em 2020 e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a cesta básica deve subir em média 22,68%. Mas antes de tudo, eu preciso te esclarecer pontos chaves para que você entenda de uma vez por todas a relação entre a essencialidade e os impostos IPI e ICMS, ambos impostos indiretos que integram a maioria dos produtos que você consome e adquire na sua rotina. A Constituição Federal, ela autoriza a União e os estados a instituírem o IPI e o ICMS, respectivamente, nesta ordem, viu? Ou seja, o IPI para a União e o ICMS para os estados, sendo que, para o IPI, a Constituição, ela trata ele como um imposto que possui a característica extrafiscal. Logo, não estamos falando aqui sobre um imposto que visa apenas arrecadar. Não é o caso do IPI. Mas, já que falamos em impostos com função fiscal, temos o ICMS, que, por exemplo, ele sim, a principal função dele é a arrecadação, muito diferente da característica do IPI, tá? O IPI, ele possui essa característica de extrafiscalidade porque a União fez através dele, somente a União ela pode alterar as suas alíquotas conforme entenda necessário, justamente para equilibrar a balança cambial. Por exemplo, se está ocorrendo uma enorme aquisição por parte dos brasileiros de produtos importados, a União, eleva a alíquota do imposto de importação e reduz a alíquota do IPI de produtos nacionais, favorecendo o consumo de produtos internos. Mas isso eu já te expliquei em episódios anteriores. E te informando, inclusive, mais exemplos que você viveu na prática, viu? Então, já fica aqui o convite para que você verifique em episódios anteriores desse podcast sobre a questão do IPI, tá bom? Eu quero trazer aqui para ti que o IPI, conforme a Constituição, ele informa que ele será seletivo em função da essencialidade do produto. Frise bem essa informação que eu estou falando. Ele será, já diz o parágrafo 3º, inciso 1º do artigo 153 da Constituição. Então, desde já fica o convite aqui para que você possa deleitar-se sobre o que diz a nossa Constituição Federal sobre o seu capítulo de tributação e orçamento. Mas, voltando aqui, já o ICMS, ele é tratado no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal. E lá é muito importante que você tenha essa informação. Ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Quando eu falo aqui serviços,
Frise bem, serviços de comunicação, energia elétrica, transporte interestadual e intermunicipal, tá? Não confunda com o ISS. Mas, voltando, se você percebeu a pegadinha linguística que a nossa Constituição traz, parabéns. Agora, se você não entendeu, relaxa que eu vou te explicar. A grande questão é que, para o IPI, a Constituição ela é clara, impondo uma obrigação. Frise, ele será seletivo em função da essencialidade do produto. Já para o ICMS, a Constituição ela traz uma faculdade aos estados que podem aplicar alíquotas conforme a essencialidade do produto ou não. Frise, poderá ser seletivo. Ou seja, agora, se você está se perguntando qual é o motivo pelo qual eu venho até você para explicar sobre esses dois impostos e a relação deles na tributação da cesta básica, é importante que você saiba que eles são impostos indiretos. Ou seja, querendo ou não, você será atingido pela aplicação e incidência deles nos tributos, mercadorias que vem adquirir, pois estamos aqui falando sobre os tributos que atingem o seu consumo e não a sua renda. Então, voltando ao assunto cesta básica, tenho que te trazer a informação que no finalzinho de 2019, o governo federal ele anunciava que iria mudar a forma de tributação da cesta básica, passando a majorar alíquotas maiores para o IPI e PIS e COFINS, tá? O que iria contribuir para uma elevada na carga tributária da cesta básica, que já se mensurava que iria aumentar em cerca de 20%. A citação do governo federal para essa majoração de tributos da cesta básica ele tinha como objetivo aumentar a arrecadação, claro, né, gente? Para fazer uma devolução direta de dinheiro às famílias mais pobres, de acordo com a faixa de renda. A ideia era garantir que os beneficiários do Bolsa Família teriam uma restituição de 100% pelo cartão do benefício. Você entendeu isso? Pois é. Mas o que nunca foi informado, é como iria ocorrer na prática. Porque a gente sabe que no papel é muito lindo, mas na prática, já que uma vez iria existir a majoração de tributos, ou seja, aumentar a alíquota de 0%, a título só de ilustração, tá? A 20%, todos, inclusive as pessoas de baixa renda, que são aquelas que recebem até um salário mínimo, iriam ter que sofrer a tributação, já que estamos falando de tributos indiretos, ou seja, não adianta você majorar tributos relacionados à cesta básica, informando que aquela majoração não iria influenciar as famílias baixa renda. Mas é claro que vai influenciar, porque a gente está tratando aqui de impostos e tributos, na verdade, indiretos. Todo mundo paga e isso independe da renda. Nós estamos falando aqui, principalmente quando a gente fala de cesta básica, a gente trata sobre a tributação e os tributos que incidem de forma indireta. São aqueles conhecidos como os tributos do consumo, entendeu? Mas, isso que eu quero te falar aqui, como falado anteriormente, esse projeto de reforma tributária ele não foi levado ao Congresso. O que temos atualmente, tratando sobre o tema reforma tributária e possivelmente uma discussão em relação à extinção de alguns tributos, né, e a criação até de um outro tributo, que é sobre reforma tributária, são dois projetos. Um da Câmara Federal e outro do Senado. Tá? Só que esses são outros temas que eu quero tratar aqui com vocês mais futuramente, já que não estamos falando de reforma tributária atualmente no cenário que estamos vivendo no nosso Brasil, tá? Mas, para que você saiba,
hoje são cobrados na cesta básica o ICMS, a contribuição sobre o lucro líquido, o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição patronal, tá? E agora, sobre aqueles tributos indiretos que eu mencionei aqui para vocês, não é que ele não pertença à cadeia da cesta básica. Não. Eles têm uma alíquota reduzida a zero. E isso aqui eu trato sobre a contribuição para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público, que é o famoso PIS/PASEP, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a famosa COFINS, e o IPI, tá? Que é aquele imposto que eu já havia falado aqui para vocês, que ele é o imposto sobre os produtos industrializados, tá? Então, para tudo isso, as operações e isso também vale para as operações de importação, como a operação de comercialização, os produtos da cesta básica, eles são tributados nesses tributos que eu acabei de falar aqui para vocês. PIS, COFINS e o IPI, a alíquota zero, entendeu? Então, volto a falar aqui para vocês. Não é que eles não pertencem à cadeia de tributação da cesta básica, mas no momento eles estão reduzidos a zero. Agora, se você me pergunta, existe um risco para todos nós contribuintes sobre essa isenção de acabar? Ela pode acabar da noite para o dia? Olha, o que eu preciso explicar aqui para vocês, né? Toda vez que existe uma isenção, essa isenção ela precisa estar fundamentada em uma lei e ela tem prazo de validade. Logo, quando a gente fala sobre o IPI, então, o IPI existem algumas faculdades sobre ele que ele não obedece alguns princípios, como principalmente o princípio da anterioridade. Por exemplo, o Poder Executivo, ele pode, por questão dele ele possuir essa função de extrafiscalidade, ele pode alterar as alíquotas do imposto, por exemplo. Então, isso é que o contribuinte, todos nós precisamos ficar muito atentos, tá? Agora eu trago um outro assunto para vocês, que é sobre a questão da tributação em si de alguns itens da cesta básica, como, por exemplo, a carne. A carne ela possui uma tributação de 29%. O leite, 18,65%. O arroz, 17,24%. Já o feijão, 17,24% também. Para a farinha, o mesmo percentual, 17,34%. A batata, 11,22%. O molho de tomate, 36,05%. A banana, seja ela nanica ou a prata, 21,78%. O açúcar, 30,61%. Já o café, 16,52%. E o óleo de cozinha, 22,79%. E para finalizar, falo aqui sobre a tributação da manteiga, que é 33,77%. De acordo com todos esses percentuais aqui, eu lembro a vocês que uma boa parte da parcela desses percentuais é composto por ele, o ICMS, que, como preceitua nossa Constituição Federal, confere a faculdade de cada estado majorar suas alíquotas de acordo com a conveniência por entenderem ser os produtos essenciais. Aproveito o ensejo, já que eu falei sobre a tributação de alguns produtos relacionados à cesta básica, eu já destaco para vocês aqui que, segundo dados da pesquisa feita
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, essa pesquisa que eles fizeram, das 17 capitais pesquisadas, 15 tiveram um aumento no custo das cestas básicas. A pesquisa ela foi feita entre o dia 1º a 18 de março e foi divulgada no último dia 30, agora de março. As maiores altas na cesta básica ocorreram em Campo Grande, com 6,54%, seguida por Rio de Janeiro, com 5,56%, Vitória, com 5,16%, e Aracaju, com 5,11%. Então, essas foram as capitais que mais tiveram uma elevada no valor da cesta básica. Também foi observado uma queda em relação a algumas capitais que sofreram uma queda com preços, como, por exemplo, foi Belém, que reduziu para menos 3,27%, e São Paulo, com menos 0,24%. A capital de estado com o grupo de produtos básicos considerados mais caros foi o Rio de Janeiro, com um valor de R$ 533,65. Esse é o valor da cesta básica no Rio de Janeiro. Seguida por São Paulo, que corresponde ao valor de R$ 518,50. E, por fim, Florianópolis, com o valor de R$ 517,13. Os menores valores médios são de Aracaju, com R$ 390,20, e Salvador, com R$ 408,06. Usando a cesta básica mais cara, o Diese estima que o valor do salário mínimo necessário em março desse ano, tá, gente? Ele deveria ser R$ 4.483,20, ou seja, 4,29 vezes o valor do salário mínimo atual, que é R$ 1.045. Eu te esclareço aqui que a Constituição estabelece que o salário mínimo ele deve ser suficiente para suprir todas as despesas do trabalhador, seja ele inclusive com a família, que está correspondendo à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e a previdência. Agora, sobre os produtos que mais subiram na cesta básica, eu ressalto para vocês aqui que entre fevereiro e março desse ano, tá? Foi predominante a alta nos preços do tomate, a banana, seja ela, já falei aqui para vocês, seja ela a banana nanica ou a banana prata, o açúcar, o óleo de cozinha, o leite integral e a batata. Esses produtos eles foram pesquisados na região Centro-Sul. Eu friso aqui bastante para vocês isso. O produto ele elevou de uma forma geral o valor da cesta básica nas capitais. Já o valor da carne bovina de primeira teve uma redução na maior parte das cidades. A banana nanica e a banana prata, ela teve o preço aumentado em 14 capitais. Os maiores aumentos foram em Salvador, com 16,19%, e Campo Grande, com 14,19%. As reduções registradas pelo item da banana nanica ou prata foram registradas em Recife, com menos 6,68%, e em Belém, com menos 2,10%. O valor do açúcar, por exemplo, ele subiu em 14 capitais. As taxas elas oscilam entre 0,41% em Natal e 5,08% em Campo Grande. Já em São Paulo e Florianópolis, houve uma diminuição, ou seja, uma redução do açúcar em 0,73% e 0,35%, respectivamente, nesta ordem. 0,73% para São Paulo e 0,35% para Florianópolis, a título de
redução do açúcar. Para o leite integral, eu te trago aqui a informação que ele aumentou em 13 capitais. As maiores altas, elas foram registradas em Campo Grande, com 7,1%, Recife, com 5%, e Florianópolis, com 3,45%. Quero também destacar aqui que, quanto ao leite, as capitais de Belém, Belo Horizonte e a nossa Brasília, ele sofreu uma redução. Ou seja, para Belém, o leite reduziu 2,60%, em Belo Horizonte 1,24% e em Brasília 0,53%. Já para ela, a carne bovina, eu tenho que destacar aqui que, pela primeira vez, ela reduziu em 10 capitais. As quedas desse item da cesta básica, elas variam entre 0,2% a menos 2,95%, que ocorreu em Recife, 0,21% em Natal. As altas mais significativas da carne bovina de primeira, elas ocorreram em Florianópolis, com 7,80%, e Curitiba, com 2,67%, tá? Eu destaco aqui também que o preço do quilo da batata, ela pesquisada no Centro-Sul, ela aumentou em 7 cidades, ficou estável em Porto Alegre e reduziu em Florianópolis, ou seja, houve uma queda de 3,10% em Florianópolis e Vitória com 1,86%. As altas mais expressivas foram as de Campo Grande, com 23,35%, e Rio de Janeiro, com 12,25%. Já ele, o considerado vilão, muitas vezes da cesta básica, eu estou falando do tomate, é claro. O preço médio do tomate ele aumentou em 16 capitais. As maiores altas foram registradas em Campo Grande, com 58,44%, Vitória, com 42,86%, e no Rio de Janeiro, com 30,59%. Não posso esquecer de Aracaju, que teve um aumento de 27%, e Natal, com 26,94%. Registro aqui que somente em Belém houve uma redução do tomate em menos 11,06%. A menor quantidade de tomate devido à desaceleração da colheita elevou o preço do varejo. Isso é o que diz a Diese, tá? E é isso. Termino este episódio, assim como você, perplexa de como nós, contribuintes, estamos tão vulneráveis à questão da isenção de tributos na cesta básica. Eu deixo aqui a vocês a reflexão sobre o tema, já indicando uma possível solução, que somente nossos representantes do Poder Legislativo podem fazer por nós, que seria a criação de uma PEC. É isso mesmo que você ouviu. Proposta de emenda à Constituição. E essa proposta, ela tem que ser clara e torne todos os produtos da cesta básica imunes aos impostos, para que assim as pessoas de baixa renda possam, assim como nós, termos acesso à cesta básica, à alimentação, que é um direito fundamental, inclusive trazido na Constituição Federal. Falo isso para vocês porque a grande diferença entre a isenção e a imunidade, ela é trazida no próprio corpo da Constituição. A isenção, diferente da imunidade,
ela é prevista através das leis infraconstitucionais, ou seja, todas as leis que existem fora da nossa Constituição. E ela pode vir através de uma lei complementar, que possui um rito diferenciado para a aprovação deles perante o Congresso, ou através de uma simples norma, através de uma lei ordinária, por exemplo, que não possui tantas características específicas para sua aprovação perante o Congresso Nacional. E uma das grandes características, e isso o nosso Código Tributário Nacional ele explica, que as isenções elas devem vir através de lei, né? Só que elas precisam estar nessa lei, ela precisa indicar o tempo que ela vai vigir, ou seja, a data de vigência daquela isenção, já que a gente está tratando aqui de uma renúncia fiscal, ou seja, ela tem data de validade, gente. E já uma imunidade, não. A imunidade, ela é trazida no corpo da nossa Constituição Federal. E para que ela saia da Constituição, é difícil, porque existem as chamadas cláusulas pétreas. Não se remove um direito que se encontra na Constituição, ou seja, uma imunidade é o direito de contribuintes. Só que essa imunidade dos produtos da cesta básica, ela não está na Constituição, ou seja, é necessário que o Poder Legislativo legisle sobre uma proposta de emenda à Constituição, para que, através dessa emenda, passe a existir no corpo da nossa Constituição Federal a imunidade relacionada a impostos sobre a cesta básica, tá? Então, eu me despeço de vocês, agradecendo pela ótima companhia e já te convidando para estar comigo no próximo episódio. Tchau!